bonitos e bonitas, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar sequência à conversa sobre as competências da prova de linguagens do Enem. E hoje eu vou falar sobre duas competências, justamente porque elas não são teoricamente da área de língua portuguesa, mas vou explicar para vocês que competências são essas e vocês podem aproveitar os canais de professores de línguas estrangeiras que vocês já seguem para estudar o conteúdo em si. Então, já fiquem espertos aí, ó. A primeira competência que eu vou falar hoje, a número 2, é justamente conhecer as línguas estrangeiras modernas e aplicá-las no cotidiano. Então, nesse caso, é conseguir compreender o vocabulário em língua estrangeira, a interpretação dos textos, a crítica presente em charges e tirinhas a partir da língua estrangeira. Então, a mesma coisa que vocês fazem de interpretação em língua portuguesa, dos gêneros textuais, das funções dos gêneros textuais, também vai acontecer em língua estrangeira, certo? Então o Enem já trabalha com essa nomenclatura, língua estrangeira moderna, que no caso da prova vocês escolhem entre o espanhol e o inglês, certo? Então a única diferença é justamente a língua em si, mas o estilo das questões mantém a mesma estrutura envolvendo gêneros textuais, interpretação e vocabulário. A nossa competência 3 da prova de linguagens, olha que interessante. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Nada mais nós estamos falando aqui do que a educação física, né? Então muitas vezes as pessoas pensam, como assim tem educação física do Enem? Tem, tá? Linguagem corporal aqui é tratada como parte da educação física. É claro que não há questões teóricas sobre jogos, nomes de passes, enfim. Mas entender essa linguagem corporal de uma dança, de um jogo e a sua formação da identidade. Então, por exemplo, nas habilidades nós vamos justamente cuidar dessa ideia de reconhecer manifestações corporais do movimento em si, do corpo, como originárias, né, de um grupo social. Então, como fazem parte no dia a dia desse grupo. Podemos falar aqui, por exemplo, sobre as danças indígenas, né, e toda a parte artística cultural que envolve as manifestações desse povo. Outra habilidade ainda vai falar sobre a ideia de reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais ao longo dos tempos. Então, podemos falar aqui também de diferentes movimentos artísticos e entre eles também a questão da dança, como hip hop, dança de rua e outras possibilidades, certo? E claro, ainda reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social, né? De modo que as pessoas possam trocar informações, né? E justamente por isso formar identidade, tanto pessoal, né, da pessoa que utiliza aquela dança, como também do grupo que está envolvido. Então a linguagem corporal também faz parte da prova do Enem. Agora você quer saber exatamente como isso é cobrado na prova? Então confira comigo na sequência esse exercício. Voltando um pouquinho, ó, o arco e flecha, a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados. E aí depois, na ocasião do evento, ganharam uma outra atribuição. Então a gente tem que cuidar disso. Por isso, tá, esse trecho que eu voltei ali, letra E, preserva o significado próprio do que era utilizado pelos índios na sua própria cultura e ganha depois ainda a questão esportiva. Show? Vejam que é uma questão de interpretação da informação que tem no texto e essa informação é sobre a questão da linguagem corporal. A esse segundo pequeno texto, no Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com o próprio corpo. Então temos um texto aí de uma pesquisa, né, como diz para vocês ali de Florianópolis, da Universidade Federal. Então, informativo. A preocupação excessiva com o peso pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como. Então, o que a gente tem que cuidar? É em relação à preocupação, tá? Distúrbios. Só que quando eu cuido preocupação excessiva,
são distúrbios mais relacionados em si ao psicológico e não ao corporal. Então, a pegadinha que geralmente os alunos vão em anorexia e bulimia, mas esses são distúrbios físicos, e não em relação à imagem. A pessoa que pratica anorexia e bulimia, ela pratica o próprio vômito. Quando eu falo em preocupação excessiva, nós vamos chegar aqui, ansiedade e depressão. Certo? Então também é questão de interpretar o que o texto está trazendo para vocês. Bons estudos e façam mais exercícios. Até a próxima!